Vamos à palavra do Senhor, amados. Amém. Gostaria de convidar o irmão a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu queria ficar aqui com essa parte B do versículo. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado por esse texto tão maravilhoso que o Senhor deixou na Tua palavra registrado. Obrigado a Deus, porque essa porção que Tu falastes por Teu servo Jeremias ao Teu povo de Israel é também uma porção que se enquadra e se encaixa e serve para cada um que é Teu povo, e mesmo aqueles que ainda não são o Teu povo, mas que o serão, porque o Senhor está dizendo aqui que o Senhor atrairia eles com benignidade. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e te peço nessa noite, fala aos nossos corações e ensina-nos as Tuas verdades. Firma a Tua palavra no nosso coração como uma estaca poderosa dos céus, cravando as Tuas verdades na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, escrevendo na tábua do nosso coração cada mandamento Teu, cada texto Teu. Ó Senhor, faça isso para que possamos Te temer, Te servir e Te amar. Eu sei que não Te amaremos nunca como o Senhor nos ama, porque o Teu amor é incomparável, mas queremos dedicar a Ti o nosso maior e melhor amor e devoção sobre todas as coisas e sobre tudo. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração e ministra a Tua palavra e a Tua verdade na nossa alma nessa noite. Eu te peço, fala ao profundo do coração de cada servo e de cada serva do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é um texto muito lindo, um texto do profeta Jeremias. Nessa noite eu queria falar um pouco com os irmãos e com as irmãs sobre o amor de Deus. O amor de Deus. Muitas vezes nós ou não entendemos bem o amor de Deus, e também de uma forma curiosa, nós também não nos compreendemos. O título da minha mensagem é O Ser Mais Importante de Todo o Universo, o ser humano. Hoje eu quero refletir com os irmãos sobre isso, falar um pouco sobre o ser humano e o amor de Deus. Tem hora que nós não entendemos nem um pouco a Deus, nem a nós mesmos. E se nós não conseguimos nos entender, ora, como entenderemos os demais que estão ao nosso redor? Quando nós, por um motivo ou outro, buscamos em Deus uma resposta e começamos a compreender que Deus é aquele que, com amor eterno, nos ama e com a Sua benignidade, com a Sua bondade, com a Sua graça nos atrai. E aí a gente começa a compreender um pouquinho o sentimento dele, aí a gente redescobre
um pouco o que somos. E redescobrindo o que realmente somos, a nossa perspectiva de nós, seres humanos, é melhorada demais, demais. E não somente a nossa perspectiva humana, mas também a compreensão da vida. A compreensão da vida. Deus, Ele é o ser mais poderoso e mais magnífico sobre todos os seres ou coisas que possam existir. Tirando Ele próprio, é claro. Qual seria o ser mais precioso do universo, exceto Deus? Que coisa que existe que é mais importante em toda a criação de Deus? Será que realmente temos uma real consciência disso? Ou quem é esse ser? Esse ser somos nós, os seres humanos, amados. Em toda a criação de Deus, somente uma única espécie recebeu a imagem e a semelhança de Deus. Mesmo caídos, porque caímos com Adão e Eva e nos rebelamos contra Deus e continuamos a nos rebelar por causa do pecado, mesmo assim, somente o ser humano tem a imagem e a semelhança de Deus na sua essência. Anjos, arcanjos, querubins, serafins que estão diante de Deus agora não são tão preciosos quanto eu e você. Olha que interessante isso, amados. Isso é muito forte, irmãos. Eu sei que talvez você e eu façamos a seguinte pergunta: mas pastor, somos tão pecadores, o ser humano é tão miserável, é tão mesquinho, é tão falho. E eu digo, sim, irmão, com tudo isso de desvirtude, de tortuosidade, mesmo assim, em toda a criação de Deus, de todas as galáxias, de tudo que Ele fez, porque a Bíblia diz que Deus criou tudo, em todo o universo, e as estrelas Ele as chama pelo nome. Olha que coisa fantástica. Dando ideia de consciência. Semana eu falava com meu filho, porque nós gostamos de acompanhar um programa chamado Cosmos. E só na nossa galáxia, irmão, é uma coisa absurda. A gente não tem noção do que é o universo, a gente conhece um pouquinho e o ser humano se espanta. A nossa estrela, o Sol, ela é um dos menores das estrelas que existem. E quando a gente começa a ver assim a Via Láctea, e aí a gente vê na Via Láctea o planeta Terra é um pinguinho, diante de uma imensidão de coisas. É mais ou menos isso, tá, gente? Depois meu filho vai me corrigir, ele entende melhor que eu. Mas assim, vocês entendem o que eu quero dizer? Eu estou falando aqui de uma forma assim grotesca, eu não sou conhecedor sobre esse fato, mas nós sabemos que o nosso sistema solar, o planeta Terra, ele é uma fração de uma coisa muito maior do que Deus criou e existe. Isso é um fato. Isso é um fato. E de tudo que Deus criou, só nós, seres humanos, temos a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que eu estou falando hoje aqui aos irmãos, que quando eu compreendo o amor de Deus e entendo esse amor que nos ama com um amor eterno e com essa benignidade tremenda, bondade tremenda, paciência tremenda, ele ainda nos atrai. Em outras palavras, ele nos ajeita. E aí a gente começa então a ter uma vida muito diferente, porque enxergamos as nossas desvirtudes, as nossas falhas, mas começamos a compreender que somos coadjuvante de Deus na história e temos um propósito de existir, de ser e de viver. Irmãos, o amor de Deus é um amor tão grande, é tão grande, é tão grande,
que o profeta Isaías disse assim, lá em Isaías 49, 14 ao 16. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia! Deus nos ensina na sua palavra que mesmo que uma mãe, ele faz uma pergunta: uma mãe pode esquecer do filho? Claro que não. Um pai? Claro que não. Mas supondo que existisse essa pessoa, e a gente sabe que existem algumas pessoas que se esquecem dos seus filhos, mas isso já é uma questão até de um problema nessa pessoa, que não deveria ser assim. Deus está dizendo: olha, eu não me esquecerei de ti. E o 16 diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Aleluia! Oh, irmão, como é maravilhoso! Você foi escrito na palma da mão de Deus. Você foi gravado. E é por isso que Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e de nenhuma forma o lançarei fora. Aleluia! Por quê, queridos? Porque começamos a entender como Deus, Ele nos ama. Spurgeon, príncipe dos pregadores, escreveu um livro, ou melhor, pregou certa ocasião uma mensagem chamada Amor Imensurável, sobre João 3,16. E ele começa no seu livro escrevendo assim: o que seria esse amor imensurável? É um amor que você não tem medidas, você não tem como mensurá-lo, medi-lo, calculá-lo, pesá-lo, foge de todos os padrões, por isso é imensurável. Porque quando falamos sobre o amor de um homem e de uma mulher, mesmo que seja um romance de Shakespeare, a gente mede esse amor. Uma paixão platônica, a gente mede isso. É um amor de um pai pelo filho, de um filho pelo pai, amor de irmãos, amor de amigos, como está lá em 1 Samuel 20, 17, onde a Bíblia vai nos ensinar que o amor de Jonatas para Davi era tremendo e imenso. Era um amor muito grande, a gente mensura nas nossas relações, mesmo que vejamos muito pouco, mas que tamanho é o amor de Deus? E lá em João 3,16, Spurgeon começa dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia! O Espírito Santo usando o apóstolo João para descrever o amor de Deus para o homem, faltou palavras naquela hora para João de propósito, porque nós não temos no nosso vocabulário uma compreensão exata. O profeta Jeremias disse assim: com amor eterno eu te amei. Eu te pergunto, o que é amor eterno? Nós não sabemos o que é o eterno, nós só temos uma breve compreensão do que é o eterno, porque temos a ideia daquilo que é atemporal, ou seja, não tem começo, meio nem fim, é eterno. Mas nós não entendemos a eternidade, porque somos frutos de tempo. Nascemos no tempo, morreremos num tempo, tudo que acontece aqui é baseado no tempo. E essa questão quântica, ela foge à nossa compreensão, e os cientistas debatem isso, porque a gente não entende muito bem essa relação. Mas Deus está dizendo aqui: com amor eterno eu te amei. E o apóstolo João diz assim: porque Deus amou o mundo, ou amou as pessoas de tal maneira. Aí, que maneira é essa? Que maneira é essa? De uma maneira tão grande, tão imensurável, de uma forma tão especial, tão majestosa, que Ele dá o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor de atos, de fatos. É um amor
que marca a nossa vida. Ó, queridos irmãos, em nome de Jesus, eu quero hoje falar um pouco aqui sobre esse amor e sobre esse ser que é o ser mais importante do universo. Porque muitas vezes a gente pensa que amor ele só está ligado a um ato que acontece entre um homem e uma mulher, na união de um casamento. Mas lá em 1 João 4:8, a Bíblia diz que Deus é amor. É amor. E um dia Deus te elegeu simplesmente porque Ele te ama e Ele me ama. Abra sua Bíblia agora comigo em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 7. Muitas vezes nós achamos que somos mais bonitos, mais inteligentes, mais sortudos, mas aqui o texto vai falar o porquê Deus te chamou. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus te elege simplesmente porque um dia Ele viu em você graça e Ele falou: eu vou derramar o meu amor sobre aquela vida, sobre aquele lar, sobre aquela alma, simplesmente não porque Ele é mais inteligente, mais competente, mais sábio, porque Deus estava aqui dizendo para Israel: olha, não pensem que a minha escolha por vocês foi porque vocês são mais numerosos, foi porque eu tive mais afeição, mas é simplesmente porque eu resolvi amar vocês. Irmão, Deus te ama, amado. Deus te ama, irmã. Deus nos ama e Ele continua derramando o amor dEle nos nossos corações pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus nos ama tanto que Ele nos ensina a amar, como está lá em 1 Coríntios 13. Ele nos ama tanto que Ele também nos ensina a amar até aqueles pelos quais nós não temos uma relação muito próxima, que são aqueles que nos querem maus, ou quem sabe os nossos inimigos. Ele nos ensina a amar até inimigos. Por quê? Porque um dia se pressupõe que entendemos o amor dEle, passamos a desfrutar do amor dEle, e agora temos tanto amor que podemos até ter compaixão e sentimentos bons por aqueles que nos perseguem e por aqueles que nos maltratam. Deus te ama, filho. Deus te ama, filha. Você não pode deixar com que o amor de Deus seja muitas vezes mal compreendido no seu coração e na sua mente. Muitas vezes, amados, existem pessoas que, não sei por que razão, se foi fruto de uma criação sofrida, não compreendem direito essa questão do amor. E hoje, como filhos de Deus, não desfrutam desse relacionamento de primeira mão com Deus. Não entendem isso. E também existe um outro lado. Tem pais que mimam demais os seus filhos e os adoecem com esse amor doentio. Porque talvez pareça estranho, eu dava uma aula no seminário falando sobre o amor, e um irmão ali debateu conosco dizendo: mas pastor, porque eu disse a seguinte frase: o amor errado. Ele falou: mas tem amor errado? O amor não é sempre correto? Vou dar um exemplo para vocês. Eu já conheci casos e já orientei mães que o filho a perturba tanto por causa das drogas e porque ela não sabe o que fazer com o filho, que ela acaba dando sempre o dinheirinho da droga para o filho. Porque senão o filho vai lá e rouba a mãe, maltrata a mãe, humilha a mãe. Então, aí eu digo: essa mãe odeia esse filho? Claro que não. Qual é a mãe que vai
financiar o filho, mas é um amor doentio. Nós, seres humanos, até na arte de amar, não compreendemos direito. Podemos amar errado. Podemos amar de uma forma doente. Porque o amor de Deus é um amor tão preciso, tão maravilhoso, tão perfeito, que não impera nele injustiça. Por isso que Deus ele consegue punir o culpado e mesmo assim ter compaixão do culpado. Nós não somos assim. No momento de um juízo, de um acerto de contas, dificilmente naquele momento a gente tem compaixão. Por quê? Porque somos seres humanos falhos. No momento que alguém nos fez um mal muito grande e logo na sequência acontece uma maldade muito grande com aquela pessoa que fez o mal conosco, o nosso senso é apenas de vingança. É isso que aflora em nós. Nós queremos um acerto de conta imediato. E de repente uma atrocidade acontece com aquela pessoa e a gente fica confuso e com culpa, porque queríamos um acerto de conta, mas não queríamos uma maldade com o outro. Então até essa relação entre a justiça, o juízo, o amor, nos foge. Por isso que nós, seres humanos, não podemos ser juízes, executores, réus e testemunhas ao mesmo tempo. Não nos compete. Porque os nossos sentidos, quando estamos aflitos, machucados, nosso juízo, nosso tino, nosso julgamento vai ser falho, porque passamos por um momento delicado. E é por isso que a nossa sociedade ela é estabelecida assim, e é por isso que Deus nos deu as leis assim, para quê? Para que o juiz julgue, o culpado pague, o réu seja beneficiado, as testemunhas ratifiquem aquela questão. Para quê? Para que a justiça entre nós seja estabelecida. Mas Deus não precisa nem de réu, nem de cúmplice, nem de testemunha. Mesmo ele sendo a vítima, ele pode ser o juiz, porque dentro dele não há sombra nem variação de dúvidas. Então nós podemos amar errado, e muitas vezes amamos errado. Muitas vezes nos amamos errados. E amamos o nosso próximo muitas vezes errado. Essa mãe que eu acabo de citar, que talvez você fique escandalizada, mãe ou pai, mas muitas vezes você mima o seu filho de uma forma tão doentia que ele se sente como o filho ou a filha mais preciosa do universo, onde todo o cosmo e todas as galáxias girem em torno dele. Por quê? Uma criação doentia. Ó irmão, você e eu não somos melhores que ninguém. Aprenda isso. E você não é superior a ninguém. E você também não é inferior a ninguém. Você é amado por Deus de uma forma igual. Amém, amado? Amém. Esse senso nos dá um equilíbrio. E Deus quer que a gente entenda o amor dele e replique esse amor de forma equilibrada. Porque como eu disse há pouco, talvez alguns não compreendem direito o amor de Deus, porque tudo que foge do seu controle, eu estou de mal, Jesus. O Senhor não me deu a minha bênção. Dá o dedinho, Jesus. Eu não vou mais na igreja. Foi um mimo no lar. A mamãe, não, filhinho. A mamãe faz, não, filhinho, não. É aquela criança que se joga no chão, que se esborracha. E a mãe fica, ai filhinho, eu eduquei os meus de uma forma muito bíblica. E eu me lembro quando o Lucas tinha 10 anos, ele viu um menino dando piti no shopping ou no mercado. Ele olhou assim e falou, se fosse meu filho. Ele já começou a falar o que ele fazia. E eu dentro de mim falei assim, aleluia, eduquei bem. Tinha 10 aninhos, irmão. Porque ele ficou corado de vergonha e já falou, se fosse meu filho, pai, ai que vergonha, eu pegava agora e tal. Eu falei, foi assim que o pai fez com você, foi desse jeito. Mas por que, irmãos? Amar é difícil na hora que a gente exerce justiça. Por exemplo, eu aprendi que quando eu ia dar castigo para os meus filhos ou ia puni-los com a varinha, eu fui desses que tinha varinha em casa.
e aprontava, tirava a fraldinha, agora é hora de bater. Mas se eu estava muito bravo, eu aprendi com os meus pastores, não faça nada muito nervoso, porque você pode errar. Então eu falava, agora não, filho, mas já, papai te assai. Ai, pai, agora, pai. É agora. Não, estou muito nervoso. E muitas vezes lá em casa, o Felipe apanhou pouco, viu, gente? Deu sorte. Mas o Lucas apanhou. Ai. E o Lucas tinha até a nomenclatura. Pai, é fraco, médio ou forte? Jesus. Gente, é estreito. Tem hora que ele tenta me culpar. Pai, você me bateu muito. Fala, filho, não, papai só te pôs no prumo. Né? Então, o que acontece? Essas medições, o Pinho não aprendeu isso, sabia? Porque o Pinho já começava a falar, tá bom, pai. Me enganava com as lágrimas. Me enganava. Mas apanhou pouco, Pinho, mas o Lucas apanhou, gente. Mas, por que eu quero dizer com isso? Na hora que eu ia educá-lo, eu pensava, não, eu preciso me acalmar, eu preciso respirar, eu preciso pensar. Por quê? Porque senão eu posso machucá-lo. Aí eu ia lá, tirava, graças a Deus, Deus deu bundinhas bem fofinhas para os meus filhos, e aí eu caprichava. E ali a gente pôde educá-los. Agora, irmãos, isso é um gesto de desamor? Não, irmãos. A Bíblia vai falar que o pai educa com a vara. Mas não é aquela... Eu vi uma vez uma situação de uma serva de Deus que batia assim com os filhos. Vinha o menino e aí a mãe... Vem cá, fulano! Aos berros, né? Vem cá, que agora você vai ser corrigido. E pegava ali a cinta e tal. Glória a Deus! E pá, glória a Deus! E eu falei, pelo amor de Deus, é por isso que algumas crianças não vêm para a igreja. Porque quando o irmão dá um glória a Deus, ele já fica calafrio. Está no banco de dados dele ou dela, de que a mãe nos glória a Deus. Porque a Bíblia vai falar, dê glória a Deus por tudo. Mas irmãos, você dá glória a Deus aqui, você não precisa expressar. E outra, não é dar glória a Deus dessa forma, né, irmãos? Só em palavras, é em gestos. Ou seja, está punindo o filho, lá no fundo você está com o coração doído, mas você fala glória a Deus, porque isso vai ser bom para ele. Vai colocá-lo no eixo, vai colocá-lo na forma. Deus é esse ser, irmãos, que nos ama de tal forma que nos corrige, e o amor dele é perfeito. Tudo que acontecer com a sua vida, saiba disso. Deus está te corrigindo, te aprumando, simplesmente porque ele te ama. Talvez, como eu disse há pouco, você cresceu num lar onde houve muito desafeto. Teve uma irmã da igreja aqui, que ela veio de uma igreja neopentecostal. Tem algumas neopentecostais que fazem um trabalho maravilhoso, mas a grande maioria deixam muito a desejar e já viraram seitas. E ela veio de uma neopentecostal que para mim é seita, porque nessa igreja, se você não é rico, você é miserável. Se você não prospera, é porque você é miserável. E ela já tinha uma baixa autoestima, porque ela veio do Nordeste, de família pobre, não teve estudo, não teve instrução, e aí vai. E ainda foi para essas igrejas, e lá ela se sentia a pior das miseráveis. E muitas vezes até mesmo cair possessa ela caía, porque a baixa autoestima dela, unido a todo... E depois que nós a conhecemos e começamos a discipulá-la, e ela foi liberta de tudo para a glória do Senhor, e um dia ela se abrindo comigo, ela disse assim: pastor, eu não me sinto que Deus me ama. E eu me lembro como hoje, eu falei assim: filha, se só você existisse no planeta Terra, Jesus nasceria, cresceria, morreria, simplesmente na cruz para te salvar. E ressuscitaria pela tua vida. A partir daquele dia, ela nunca mais voltou a viver da forma com que ela vivia. E depois de algum tempo ela falou para mim: sabe, pastor, o que mais me marcou na minha vida foi aquela frase. Porque o que eu fiz? Eu não disse outra coisa do que a Bíblia não diz do Gênesis ao Apocalipse. Porque Deus amou o mundo, as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, irmãos, nós nascemos no vermelho, nós nascemos no negativo, nenhum ato nosso agradará a Deus. Lembre-se disso, irmão. Nós somos falhos, pecadores, mas Deus nos ama assim mesmo em nome de Jesus. E Ele morreu na cruz para te salvar, porque Ele te ama. E essa irmã foi liberta e ela se sentiu pela primeira vez amada por Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu não sei qual é o seu extremo, se foi mimo demais ou se foi rejeição demais. Mas uma coisa eu te digo nessa noite: Deus te amou com amor eterno. E você está escrito na mão de Deus. Deus te escolheu porque Ele te amava e Ele te ama. Não é pelo que você tem, pelo que você é, deixou de ter, mas é simplesmente porque Ele te criou por amor. Por amor. Eu pensava esses dias em que a nossa nação vem sofrendo tantas confusões, e nós temos orado muito pela nossa nação, pelos nossos governantes, e a minha oração tem sido assim: Deus, muda o meu país, que haja uma revolução de transformação pacífica e transformadora, que os nossos olhos ainda vejam. Eu acredito nisso, você acredita, irmão? É para isso que oramos. E quando eu digo pacífica, é para que Deus faça algo. Quem sabe mudando a história, mudando tudo, mas realmente iniciando um marco novo na nossa história. Eu acredito nisso. E eu refletia sobre isso, refletia sobre tudo que tem passado. Que vergonha quando as outras emissoras internacionais fazem qualquer documentário sobre o nosso país. Que vergonha de ser chamado brasileiro, que vergonha. Talvez você, como eu, não fizemos nada, nem políticos somos e nem gostamos disso. Somos trabalhadores, operários, professores, funcionários públicos. Mas que vergonha daqueles que lideraram a nossa nação, que vergonha desse imperialismo, que vergonha dessa história de mentira, de sujeira, que vergonha. E ali, enquanto eu pensava tudo isso, eu refletia sobre o que possa vir a acontecer, que isso é, por isso que oramos para que não aconteça, uma guerra civil. Vocês viram que recentemente até foi solicitado o exército na rua. Irmãos, isso é sério. Nenhum presidente, nenhum senado pode pedir para o exército ir para a rua. Você vê o medo que eles estão. E que Deus derrame medo mesmo, para que haja uma mudança. A única tolice que eu acho é desses movimentos sindicais que querem tirar o governo agora, então eles saem fazendo arruaça. Irmãos, tem que realmente, o nosso povo tem que ter brilho de sair à rua, brilho e breu de poder lutar, sim, mas pacificamente. Aí os arruaceiros acabam tirando o brilho de quem quer ir para a rua fazer um protesto democrático. Eles são tão bobinhos, esses sindicatos, movimentos sindicais, CUT, que eles deveriam deixar a população ir à frente e simplesmente esperar, porque o povo está cansado. Não é eles que vão fazer a mudança. Aliás, eles já caíram também, principalmente o governo do PT, e aí vai. Não torço por isso, eu só quero justiça de Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso, irmãos? O exército só pode vir para as ruas quando está em guerra. A ação do exército é só em guerra, ou em guerra civil. Então isso demonstra o momento de sítio que vivemos internamente. É para a igreja orar, amém, irmãos? Por isso que a gente tem orado aqui. Mas diante de tudo isso eu falava, meu Deus, e se uma guerra acontece no nosso país? Ó, querido irmão, replica isso de uma forma bem simples. Quantos anos você cuida dos seus filhos? Você que tem filhos jovens, adolescentes ou já adultos.
se dedicou uma vida toda cuidando de um filho, para ele entrar numa faculdade, para ele se tornar um profissional, para vir um movimento, vir uma guerra e acabar com a nossa família, acabar com os nossos filhos. Agora, pensando isso como Estado e como nação, o prejuízo que uma guerra causa, irmãos. Porque a gente olha a guerra e pensa assim, os prédios, as construções, as universidades, os hospitais, não, isso tudo se reconstrói facilmente. Mas e a riqueza individual? E a riqueza de cada pessoa? Olha, irmãos, quantos anos se gastam para formarem os melhores neurocirurgiões? Uma vida toda. Quantos anos se gastam para formar um cientista? Um professor universitário, estão até hoje sendo formados, irmãos. Essa riqueza chamada pessoas, população, ela não tem preço, irmãos. Para se reerguer um país depois da guerra, é por isso que muitos povos que viveram sobre a júdice de guerras e de revoltas, de cismas, guerras civis, eles têm uma baixa autoestima porque nasceram no meio da miséria, são desprezados por todo mundo, e então dentro deles tem o que? Feridas, cicatrizes que estão emprenhadas, que demoram muitas vezes anos, décadas e quem sabe gerações para serem libertos daquela história. E por isso que um país onde não passou por isso, é um país ordeiro, é um país de ensino, de educação, não precisa fazer muita coisa a não ser mantê-los no caminho da ética, da decência, do progresso. Ou seja, irmãos, para piorar as coisas, basta meia dúzia de loucos fazer alguma coisa e um bando de bobos seguir. Aí pronto, quem sabe um prejuízo inestimável a nível nacional está estabelecido. Enquanto eu pensava tudo isso, eu começava a lembrar quanto vale os nossos anciões, a sabedoria dos nossos velhos, a sabedoria dos nossos mestres. Oh, irmãos, quanta riqueza temos entre nós, não física, sim física, mas de almas do nosso país. Oh, querido, que nessa noite o Senhor te mostre tudo isso, que você possa entender que você é amado por Deus. Você pode não ter tido uma história de amor, mas Deus te ama. Deus te ama e te quer bem. Deus revela esse amor para você, para mim, para a nossa nação. Porque é importante criarmos pessoas nesse ambiente afirmados de amor. Por isso que a Bíblia vai falar que Deus é amor. Porque o amor ele dignifica, o amor ele dá discernimento entre exercitar justiça e saber ver a diferença de arbitrariedade e de injustiça. É somente essa clareza que nos vem, que a gente pode compreender um pouco melhor. É importante demais porque uma ausência de amor gera muitos problemas, irmãos. Pode ver, irmãos, todo lugar que não há amor, todo lar que não tem amor, ele nasce debaixo de um estigma de rejeição, um estigma de tristeza e de dores imensas. Por quê? Porque faltou o quê? Simplesmente amor. Nós, seres humanos, amados, somos pessoas que nascemos para viver, guarde isso, de forma extraordinária. E você e eu somente entenderemos isso quando olharmos para Deus e buscarmos nele, no amor dele, força para sermos extraordinários para o bem. Nós, seres humanos, nascemos para sermos extraordinários. Por quê, pastor? Porque você é a imagem e a semelhança de Deus. Eu aprendi uma frase com um pastor líder que eu amo muito, que ele dizia assim: faça a seguinte pergunta: o que você gostaria de realizar na sua vida? O que você gostaria de fazer na sua vida? Mas não coloque nenhum empecilho. Nenhum empecilho. Pense como se não houvesse barreiras. Pense como se não houvesse objeções. Por exemplo, vou dar um exemplo.
pastor, eu gostaria de acabar com a fome do Brasil, por exemplo. Eu gostaria de acabar com a corrupção do Brasil, por exemplo. O que você e eu somos? Nada. Como que a gente vai acabar com a corrupção? Se a gente está somente nas nossas... Recentemente, nesses últimos anos, a gente está vendo apenas declarações de 2 empresas, da Odebrecht e da JBS. Só. A gente está vendo um buraco. Irmãos, essas daí são 2. Quero lembrar, 2. Só 2. Quantas multinacionais... Não estou dizendo que elas estão enroladas, não. Tem muitas empresas dignas, muitas empresas boas, muitas empresas e homens que não se vendem. Tem sim, eu acredito nisso. Ou pelo menos que fazem as coisas certas. Eu acredito nisso. Mas será que é só essas 2? Será? Uma boa incógnita, não? Então, você gostaria talvez de acabar com a corrupção do Brasil? Mas o que eu sou? Não, esquece o que eu sou. Mas quantos anos? Não, esquece quantos anos você tem. Esquece essas hipóteses. Esquece. Qual é o grande sonho que você tem na sua vida para o bem? E aqui fica a lição do amor e compreender o amor de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes o seu sonho, a sua ambição é só para você. É um sonho egoísta. Não, eu quero enriquecer. Meu sonho é ser rico, pastor. Tá, eu digo, para quê? Irmão, olha aí, olha os ricos aí. Ó. Olha aí, quanta vergonha. Você queria que teu filho estivesse lá? Meu filho, lá, capturado, preso, mas desfilava de Rolls Royce e de jato para cima e para baixo, agora preso, que vergonha. Você criou um filho para isso? Claro que não. O que eu quero dizer, muitas vezes nossos sonhos são egoístas, são carnais, e é por isso que a gente só passa a ter sonhos realmente altruístas, quando a gente começa a entender um pouquinho o amor de Deus. Mas voltando, qual é o grande sonho que você gostaria de fazer? Pense, e eu queria deixar essa máxima aqui, isso para mim fez uma diferença muito grande na minha vida. Como se não houvesse impossível. Pastor, mas é o que você está falando, é uma utopia. Irmãos, o que era utopia para muitos cientistas do passado, hoje são descobertas científicas. Alguém um dia, lá atrás, pensou na possibilidade de um homem chegar na Lua. Júlio Verne, por exemplo. Escreveu um livro, Viagem ao Centro da Terra, Viagem à Lua. E o homem, depois de poucas décadas, chegou na Lua. Será que isso era uma utopia? Será que o seu sonho é uma utopia? Não tenha limites, porque o seu Deus não tem limites. O amor dele é infinito e nós nascemos para ter uma vida extraordinária. Nós somos seres extraordinários, porque o nosso Deus é o Deus todo extraordinário. E você e eu somos a imagem e a sua semelhança. Mas quando eu olho essa grandeza, eu não me envaideço. Por quê? Porque eu sei o que eu sou um pecador. Mas eu sou um pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro, pelo qual o Eterno me ama e te ama também. Queridos irmãos, em nome de Jesus, saia nessa noite daqui acreditando que Deus te ama. Isso vai ser importante para você, vai ser importante para a sua família, vai ser importante para as suas emoções. Você vai ter dentro de você uma clareza do que Deus tem para você. Comece a pensar de forma positiva ao seu respeito. Repito, não porque você ou eu somos alguma coisa. As filosofias de vida oriental dizem o seguinte, que nós somos deuses. Não, eu não creio nisso. Mas nós somos filhos de Deus, isso eu creio. Nós somos pessoas que recebem o Espírito Santo de Deus. E para que tudo isso? Para ter uma vida brilhando Jesus aonde a gente for, para a glória do nome dele. Querido irmão, busque na palavra de Deus. A Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é um livro de grandeza, é um livro de ideal, é um livro de espiritualidade, é um livro de positividade. Para quê? Para abrir os nossos olhos. Esses dias atrás eu estava assistindo esses vídeos do YouTube. Tem muita porcaria nas redes sociais, mas tem muita coisa boa. Mergulhe nas coisas boas, irmãos.
E ali eu vi um professor de neurolinguística sendo entrevistado por um rapaz chamado Fábio Flores. O nome desse professor é Gilson Pacheco, e ele falava sobre a programação neurolinguística. Olha que interessante. Muitas vezes ele falava assim, nós usamos no nosso vocabulário uma expressão assim, eu vou tentar. Quem já fez isso? Eu vou tentar. Muitas vezes, talvez, a sua criação tão simples, de pais humildes, não, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. A expressão eu vou tentar, nela está embutida uma ideia. Qual é a ideia? Eu posso ou não posso conseguir. E como nós nascemos no pecado, e a Bíblia vai mostrar isso, a gente tende a valorizar o negativo. Nessa expressão eu vou tentar, você nunca, porque há uma possibilidade entre acertar ou não, mas a gente pende para o quê? Para o negativo. E aí esse vou tentar muitas vezes está na nossa vida espiritual. Eu vou tentar melhorar, pastor, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar crescer mais, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. Não, eu vou tentar. Irmão, que tentar o quê, filho? Você já foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você pode usar o vou tentar de uma forma positiva, por exemplo. Irmão, você pode tentar se desviar, mas você não vai conseguir, porque Jesus te ama tanto, por exemplo. Você pode até tentar de parar o ministério, mas eu tenho certeza que você não para, porque você é tão apaixonado. Ou seja, você pode usar a expressão dessa forma, mas eu estou querendo aqui colocar no dia a dia, de forma prática, porque quando a gente usa esse termo, a gente já está dando um pressuposto de ser algo difícil. Mais ou menos assim, você vai na minha festa? Eu vou tentar. Quando alguém diz eu vou tentar, vai ou não vai? Mas essa ideia ela é tão errada, irmão, sabe por quê? Pensa assim numa relação entre um marido e uma mulher. A mulher diz assim, bem, você é fiel para mim? Amor, eu vou tentar. Ufa, já era, velho, não é? Já era. Eu vou tentar. Não dá, né? Então, esse comando mental muitas vezes está associado à nossa vida cristã. Eu vou tentar amar a Deus. Irmão, despreza isso em nome de Jesus nessa noite, amém? E diga, use o verbo eu vou fazer. Mude esse comando mental, porque ele tem a ver com um comando espiritual. Quer ver, aqui na nossa igreja tem irmãos estudando para passar numa federal. Você vai tentar fazer o vestibular? Eu vou tentar. Não, você vai fazer uma prova para vestibular, você vai fazer. Não é que eu vou tentar. Já vai no negativo. Não, eu vou fazer. Quem está tirando carta de habilitação aqui, você vai tentar tirar sua habilitação? Não, você vai fazer a prova. É isso, você vai fazer. Se você vai passar, é outra história. Mas quando você já vai com a mentalidade de que eu vou tentar abrir um negócio, eu vou tentar ser santo, eu vou tentar fazer a obra de Deus, irmão, você já está no negativo. Em nome de Jesus, Deus te ama, o Espírito Santo de Deus é sobre a tua vida, Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, então vá fazer o que Deus tem para você, e vá fazer com unção, porque Deus é na tua vida e na minha, irmão. Ou seja, imagine Deus nos dizendo nessa noite, meus filhos, eu vou tentar amar vocês, eu vou tentar escrever vocês na minha mão, eu vou tentar salvar vocês. Oh meu Deus do céu, a gente estaria desesperado uma hora dessa. Mas a fé é algo que nos muda em tudo, e a palavra de Deus tem esse poder de nos mudar, de nos validar. Querido irmão, nunca se esqueça, Deus te ama o tempo todo, até o final da sua vida. Nós somos importantes para Deus, nós somos os seres mais preciosos que existe nesse planeta. Em nome de Jesus, Deus tem algo na sua vida. Ame a Deus e receba nessa noite o amor de Deus sobre o teu coração. Eu quero orar agora com vocês, e a minha oração é essa: Senhor, mostra o teu amor ao teu servo e à tua serva, revela ainda mais
para que eles possam se apropriar de tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Quem quer o amor de Deus aqui?